Imagine um livro que ninguém consegue ler. Um manuscrito antigo, escrito em um idioma que ninguém no mundo conhece. Repleto de símbolos estranhos, desenhos de plantas que não existem, e figuras humanas em rituais misteriosos. Esse é o manuscrito Voynich. Será que você consegue decifrar esse código perdido? Deixa seu palpite nos comentários. E se prepara, porque o que vem a seguir pode mexer com sua mente. O misterioso manuscrito Voynich recebeu esse nome em homenagem a Wilfrid Michael Voynich, um comerciante de livros raros de origem polonesa, radicado nos Estados Unidos. Em 1912, durante uma visita ao colégio jesuíta de Villa Mondragone, em Frascati, Itália, Voynich adquiriu o enigmático volume. A venda aconteceu através do padre Giuseppe Joseph Strickland, que negociava parte da biblioteca jesuíta para arrecadar fundos para reformas no colégio. Entre os cerca de 30 livros vendidos, todos vindos da antiga coleção do Colégio Romano, transferida para proteger os volumes da expropriação pelo recém-formado Reino da Itália, estava o enigmático manuscrito. Junto ao livro, Voynich encontrou uma carta escrita por Johannes Marcus Marci, de 1595 a 1667, renomado reitor da Universidade de Praga e médico da corte de Rodolfo II da Germânia. Na carta, datada de 19 de agosto de 1665, ou possivelmente 1666, Marci relatava ter recebido o manuscrito de um amigo, identificado posteriormente como o alquimista Georg Baresch. E que, antes disso, o próprio imperador Rodolfo II teria comprado por 600 ducados de ouro, acreditando que fosse uma obra perdida do estudioso Roger Bacon. Voynich também observou que o manuscrito trazia pequenas anotações em grego antigo e sugeriu que sua origem poderia remontar ao século XIII. O volume, feito de pergaminho de vitelo, é de tamanho relativamente pequeno, 16 centímetros de largura, 22 centímetros de altura e 4 centímetros de espessura. Conta com 122 folhas, totalizando 204 páginas. Estudos indicam que o original teria 272 páginas, distribuídas em 17 conjuntos de 16 páginas cada, enquanto outros sugerem que o manuscrito original possuía 116 folhas, com uma delas perdida. O que tem dentro do manuscrito? É possível perceber, pelo desalinhamento à direita no final das linhas, que o texto foi escrito da esquerda para a direita, sem pontuação. A análise grafológica revela uma boa fluência na escrita. O total de caracteres gira em torno de 170.000, com algumas sequências de 20 a 30 letras repetidas e aproximadamente 12 caracteres que aparecem uma ou duas vezes. Os espaços indicam cerca de 35.000 palavras. A distribuição dos caracteres é equilibrada tanto em quantidade quanto em posição. Alguns se repetem 2 ou 3 vezes, enquanto outros são únicos, aparecendo somente no início ou no fim de palavras. As análises estatísticas, como a de frequência das letras, sugerem que o texto pertence a uma língua natural europeia, semelhante ao inglês ou a línguas românicas. O manuscrito é acompanhado por uma quantidade significativa de ilustrações coloridas, que representam uma ampla variedade de temas. Esses desenhos ajudam a identificar a natureza do conteúdo e serviram de base para os criptógrafos dividirem o livro em seções, de acordo com o tipo de ilustração. Seção 1, da páginas 1 a 66, conhecida como seção botânica, contém 113 representações de plantas desconhecidas. Seção 2, da página 67 a 73, chamado de seção astronômica ou astrológica, apresenta 25 diagramas que parecem fazer referência a estrelas, sendo possível identificar alguns signos do zodíaco. No entanto, ainda é difícil afirmar com certeza qual é o verdadeiro tema dessa parte. Seção 3, da página 75 a 86, denominada seção biológica, recebe esse nome devido à presença de numerosas figuras femininas, muitas vezes imersas até os joelhos em estranhos vasos interligados, contendo um fluido escuro. Imediatamente após essa seção, há uma folha repetida 6 vezes, cada uma contendo 9 medalhões ilustrados com estrelas, imagens semelhantes a células,
padrões radiais de pétalas e feixes de tubos. Seção 4, da páginas 87 a 102, conhecida como seção farmacológica ou medicinal, traz imagens de ampolas e frascos semelhantes aos recipientes utilizados em farmácias antigas. Também aparecem desenhos de pequenas plantas e raízes, que podem representar ervas medicinais. A última seção do manuscrito começa na folha 113 e segue até o final. Nessa parte, não há mais ilustrações, exceto por pequenas estrelas, ou flores, no fim de alguns parágrafos. Essas marcações sugerem que esta seção possa se tratar de um tipo de índice. De acordo com a datação por carbono 14 realizada pela Universidade do Arizona, o pergaminho remonta ao início do século XV. A tinta utilizada é da mesma época, conforme análise do Mac. Crone Research Institute, embora as cores dos desenhos sejam posteriores. Nas últimas páginas, há anotações mais recentes feitas em letras latinas, com o estilo dos alfabetos europeus do século XV. Muitos ao longo do tempo, e principalmente em tempos mais recentes, tentaram decifrar a escrita e a língua desconhecidas do manuscrito Voynich. O primeiro a ter afirmado que decifrara a escrita foi William Elbaut, professor de filosofia medieval na Universidade da Pensilvânia. Em 1921, publicou um artigo onde se propunha um método complexo e bastante questionável para a decifração do manuscrito. Segundo a interpretação apresentada, o que se via no texto aparente não tinha significado real. O verdadeiro conteúdo estaria escondido em um subtexto, formado por minúsculas marcas ocultas dentro dos caracteres maiores. De acordo com essa teoria, o texto legítimo estaria escrito em latim e seria obra de Roger Bacon. A tradução sugeria uma conclusão impressionante. Já no final da Idade Média, existiriam conhecimentos avançados de astrofísica e biologia molecular. Mas ele foi posteriormente refutado. Durante a década de 1940, os criptógrafos Joseph Martin Feely e Leonel C. Strong tentaram desvendar o manuscrito utilizando um método diferente. Buscaram identificar caracteres latinos ocultos nas áreas claras e brancas do documento. Apesar dos esforços, os resultados obtidos foram confusos e sem sentido aparente. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos aliados tentaram por muito tempo decifrar o manuscrito. E falharam. O manuscrito foi o único a resistir às análises dos experts de criptografia da Marinha Americana que ao fim da guerra estudaram e analisaram alguns antigos códigos cifrados para testar os novos sistemas de codificação. Ao longo dos anos várias teorias surgiram, cada uma com suas peculiaridades. Algumas pessoas acreditam ser um conhecimento oculto criado por alquimistas. Outras acreditam ser apenas uma fraude elaborada feita para enganar colecionadores aficionados. Outra teoria seria a de origem extraterrestre, quem sabe um aviso ou manual ou presente alienígena. Ou quem sabe uma obra de um gênio, criado por alguém com mente única capaz de criar um mundo inteiro bem elaborado como por exemplo J.R. Tolkien. O manuscrito Voynich continua trancado em seu próprio silêncio. Nenhum código foi quebrado. Nenhum sentido foi encontrado. Talvez esse seja o verdadeiro segredo, não saber. E se esse livro for uma janela para outro tipo de conhecimento, algo que a nossa mente ainda não está pronta para compreender? O que você acha? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para mais mistérios como esse. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.